Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E esse livrinho aqui, ó, é maravilhoso, top, do Luiz Alexandre Solano Rossi, Cultura Militar e de Violência no Mundo Antigo, Israel, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Irá trabalhar esses povos falando como funcionava ali a cultura militar, o militarismo e a violência, né, entre esses povos aqui, começando pela nação escolhida, né, a nação eleita, Israel. Eu falo livrinho porque ele é pequeno, praticamente um palmo aqui, ó, mas as informações que esse livro traz, meu Deus do céu, são preciosas. Quantas páginas, Elias? Total aqui, ó, você vai ter 155 páginas. Eu sempre falo aqui que você não pode avaliar uma obra pela quantidade de páginas, porque tem obras aí gigantescas, mas o conteúdo zero. E tem obras como essas aqui, como essa, que não é grande, né? Mas o conteúdo, as informações são preciosas, maravilhosas, grandiosas. Então é um livro que eu indico com prazer. Essa obra eu paguei na época R$ 21. R$ 21. Barato, né? O escritor, ele não é conhecido, eu não conhecia ele, vi conhecê-lo através dessa obra. Aqui está a foto dele, vocês estão vendo aí. E o currículo dele é de peso, é pesado. Pesado. Ele é pós-doutor em História Antiga pela Unicamp e também em Teologia pelo Fuller Theological Seminary, os maiores do mundo, né? Esse seminário teológico. É doutor em Ciências da Religião pela UMESP e mestre em Teologia pelo ICEDET, lá em Buenos Aires, né? Na Argentina. Professor na graduação, mestrado e doutorado em Teologia da PUC e na Uninter, que é o Centro Universitário Internacional. Autor de mais de 100 livros publicados no Brasil e no exterior, mas eu não conhecia ele. Então ele tem bastante obras publicadas, né? Mas eu não conhecia. E essa obra aqui dele, meu irmão, olha, conhecimento do camarada em História Antiga é impressionante. Fantástico. Fantástico. Luiz Alexandre Solano Rossi. Então está aqui, ó. Essa obra foi lançada em 2020. Você tem aqui o sumário. Vamos aqui rapidamente para o sumário. Você tem a introdução. Aí ele começa a trabalhar a cultura militar e de violência em Israel, depois no mundo assírio, no mundo babilônico, no mundo persa e no mundo grego. Você tem a conclusão e no final o apêndice. O apêndice e as referências bibliográficas que foram as obras que ele consultou para escrever esse livro. Vamos aqui, ó, para o apêndice, rapidamente aqui, ó, 123. Aqui no apêndice, ele vai te dar várias fotos, várias figuras, né, dos povos que ele trabalha aqui. Tá aqui, ó, imagens de cultura militar e de violência do mundo antigo. Figura 1. As fotos estão em preto e branco, mas dá para ver direitinho aqui, ó. Aqui você tem a figura do rei assírio, né, imperador assírio, Assurbanipal II, recebendo tributos de povos conquistados. Tá? Aqui, ó. Esses são os povos conquistados, ó, levando tributos ao imperador assírio Assurbanipal II.
Foi um maiores imperadores, maiores reis assírios, né? Do Império Assírio. Depois você tem a figura 2, vocês estão vendo aí, ó. É um lanceiro assírio, tá com a espada aqui, ó, na cintura e a lança em suas mãos. Tá? Tá aqui, ó, lanceiro vestindo o capacete pontiagudo, aqui, ó, e a lança na mão. E é o lanceiro assírio, né, pela barba, ó, trançada e o cabelo. E o cabelo. Os soldados, né, e o exército assírio era temido, queridos. Principalmente pela crueldade, maldade, um exército sanguinário. Matava brincando, fora as torturas que eles faziam com os povos conquistados, né? Arrancava a orelha, nariz, tirava a pele do inimigo vivo, empalava, arrancava a cabeça. Eles eram cruéis. Aqui você tem outra foto, tá? Do ataque a Laquish, com arqueiros que atiram protegidos por seus escudos. A figura 3. A figura 4, você tem soldados assírios do rei Tiglat-Pileser III carregando as estátuas dos deuses de uma cidade capturada. Eles faziam isso para envergonhar, né? Mostrando que os deuses daquela cidade não protegeram a cidade. Então eles envergonhavam. Carregavam as imagens, às vezes quebravam, destruíam. E por aí vai. A figura 5, você tem o rei. Tá aqui a figura. Ó. Você tem 3 imagens. A primeira, a segunda e a terceira do rei Salmanasé III recebe tributos de Jeú. Olha só, filho de Onri, que se encontra curvado. Curvado. Aqui está o rei, ó, de Israel curvado, pagando tributo ao rei assírio. Ele curvado aqui, ó. Israel foi subjugado, né, pela Síria, Reino do Norte. Inclusive foi destruído também pela Síria no ano 722 a.C. A Síria destruiu o Reino do Norte e a sua capital, Samaria. Aí tem a figura 6, tá? Que mostra aqui, ó, Salmanassé III, seguido por seus servos e carruagem, acima, e os cativos de Azazu. Tá aqui, ó, a carruagem real do rei. E na segunda, aqui embaixo, você tem os cativos sendo carregados, né? Os prisioneiros. Você tem a figura 7, os carros de guerra assírio, que era uma máquina, né? Principalmente os arqueiros que ficavam nesses carros, não erravam, os caras eram bons na pontaria. Aqui você tem a conquista da cidade de Hamath por Salmanassé III, está aqui acima, tá? E a escolta das mulheres cativas de Hamath, aqui embaixo. É muita coisa. Que você tem um ataque assírio, utilizando uma máquina de sitiar cidade, apoiado por arqueiros, protegidos por escudos. Aqui, ó. Meu Deus, é muita coisa. A figura 10. Tá? Aqui a figura 12, você tem armas encontradas na Palestina, né? Aqui, ó, espadas, facas, adagas. Ó, outras figuras. Deixa eu correr aqui, senão eu vou ficar só nas figuras, né? Aqui só sobre o Império Assírio, né? E são fotos, imagens arqueológicas, tá? Do Império Assírio que foram encontrados.
Isso tem uma figura, ó, de prisioneiros sendo alimentados, ó, que é a figura 20. No total você vai ter aqui, meu Deus, é muita coisa. Ó, 37 figuras, mostrando aí o exército assírio, os reis assírios e por aí vai. A última figura ele trabalha aqui, ó, soldados assírios armados. Olha só, soldados assírios armados. Como eu falei para vocês, o exército assírio era poderoso, poderoso. Que ele mostra também imagens do figuras do Império Babilônico, mas a maioria das figuras envolve ali o exército assírio, né? E os reis assírios. Vamos pegar aqui o capítulo 1, ó. É cultura militar e de violência em Israel. Como era a cultura militar de Israel e a violência ali. Página 17. Você tem a introdução da obra e aqui ele começa. Cultura militar e de violência em Israel. Ele começa a violência através da monarquia. Aí ele vai trazer os textos bíblicos, né? E aqui ele vai trabalhar as batalhas dos reis de Israel. E batalha, guerra envolve violência, morte, percas, prejuízos, assolações, cidades devastadas, assoladas, escravidão e por aí vai. Ele trabalha aqui os textos de Reis, primeiro Reis, segundo Reis. Vai citando aqui obras, né, de eruditos. Que ele fala, ó, no período em que Salomão reinou, lembrando que Salomão não batalhou contra ninguém, porque o seu pai Davi pacificou todo o império. Então Salomão assumiu com o império pacificado. Não tinha inimigos a lutar, né? No período em que Salomão reinou, houve uma mudança completamente radical nos fundamentos da vida de Israel, segundo Walter Brueggemann. O programa de Salomão aparece tendo sido um empreendimento de autodefesa com o único objetivo de defender o rei e a dinastia. Ainda na mesma linha de pensamento, o autor lista alguns dos itens do empreendimento de autodefesa confeccionado por Salomão. Você tem um harém, o qual, além de servir como facilidade para os casamentos políticos, reflete uma preocupação com a continuidade da fertilidade pessoal. Depois, o sistema de tributação por distritos, no qual o deslocamento de clã, ser tribos, tornava o controle estatal mais eficiente. Depois, uma burocracia aperfeiçoada, imitando impérios maiores, tudo a fim de institucionalizar a técnica. Um exército estável, cujo poderio militar não dependesse mais da opinião pública e nem dos interesses autenticamente nacionais. E a última coisa, um deslumbramento com a sabedoria, o qual, além de ser uma imitação dos grandes regimes, representava um esforço de racionalização da realidade, isto é, submetê-las a quadros mais facilmente manipuláveis. Aqui ele extrai da obra do Walter Brueggemann sobre Israel, né? Aí ele vai falando aqui, ó, cultura militar e violência em Israel. Eu estou correndo aqui porque vou mostrar mais coisas para vocês. Bem detalhado aqui para vocês, ó, citando os eruditos, citando os textos bíblicos. Olha que maravilha. Que ele fala sobre o rei e o templo, né? São
incontestavelmente, os arquétipos da manutenção da realeza. Esquematicamente, poderíamos ter o seguinte quadro: templo, que é o espaço sagrado; palácio, espaço do exercício do poder; e templo, juntamente com palácio, templo mais palácio, é o centro do mundo. Aí ele vai trabalhando aqui: Reino do Norte, Reino do Sul. Tudo bem documentado, com obras maravilhosas aqui que ele cita, né? De grandes eruditos. A extensão semântica da opressão e da violência nos textos bíblicos. A extensão semântica da opressão e da violência nos textos bíblicos. Aqui ele vai usar as palavras hebraicas, né? Que se refere à violência. E coloca aqui, ó: resumidamente, indico algumas das principais palavras que descrevem a violência e a opressão que pesavam sobre o povo. Primeira palavra, nagash, significa levantar a caça, forçar bruscamente, impor tributo, oprimir com trabalho, sobrecarregar de trabalho. Aí faz um pequeno relato aqui da palavra. Faz um pequeno relato da palavra aqui, ó. Aí vai pegar a etimologia ugarítica, que é de onde essa palavra é oriunda. A etimologia ugarítica, oprimir com trabalho, pode estar refletida no uso contínuo de Nagash, no Êxodo, para descrever os capatazes do faraó, que oprimiam cruelmente os israelitas. Aí estão os textos, ó, de Êxodo, e por último aqui ele cita o texto de Zacarias, Zacarias 9:8. Depois você tem uma segunda palavra, ó, que é Aná. Significa melhor do que qualquer outra palavra. Aná expressa algo das profundezas dimensões psicológicas da experiência de opressão. Dos 85 casos em que aparece seu uso maior, se faz na raiz intensiva, podendo significar oprimir, fazer alguém sentir sua dependência, humilhar, angustiar, afligir, violentar. Ele coloca aqui uma mulher, né? Um ato de estupro também, violentando uma mulher. Trata-se da degradação do ser humano, da apropriação de sua imagem divina, desumanizar-se o ser humano voluntariamente. Aqui ele cita o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que traz essa ideia, né, dessa palavra, aná. Depois outra palavra aqui, ó, achak, se eu pronunciei errado, perdão. Achak, ele fala do sentido dela. Outra palavra aqui, ó, lahat. Todas essas palavras têm um sentido traz e carrega violência, opressão e por aí vai. A palavra Daka, né? Esta palavra parece ser a raiz mais forte para indicar a opressão, podendo significar triturar, pulverizar, ser esmagado, moído, ser abatido. Trituram teu povo, Javé, oprimem a tua herança. Está em Salmo 94, verso 5. Uma clara indicação que o povo está sofrendo as dimensões mais profundas e desumanas da opressão. Daka ilustra um alto grau de desumanização. E, olha só que coisa essa palavra carrega, né? Peso, né? E de despersonalização. Contudo, pode também designar a ação libertadora de Javé. Esmaga o opressor, pulveriza as ações dos grandes. Está em Jó, capítulo 34, versículo 25. Aná e Daka são quase os únicos verbos nos quais Deus também aparece como agente. Aí vem outra palavra, Yaná. Meu Deus, é muita coisa. Todas as palavras carregam aí a ideia de violência, a ideia de opressão, julgo, e por aí vai.
Outra palavra aqui, ó, hatsats, quebrantar, pisar, esmagar. Toque, se refere à opressão. E a palavra aqui, ó, otser e etser. Otser e etser. São palavras raras no Antigo Testamento. Podem significar opressão, mas os contextos das passagens de Isaías e do Salmo sugerem a opressão judicial que os pobres sofrem. Está Isaías 53:8 e Salmo 107, verso 39. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, retrato em preto e branco da violência do profetismo de Israel. Olha só, os profetas, né? Profetismo de Israel. Deixa eu correr aqui, ó. Aí ele vai citar algumas passagens bíblicas dos profetas que traz essa ideia, né? De violência. De violência. O texto de Amós, capítulo 3, versos 9 e 10. Os versículos do capítulo 2, versos 6 a 8. O capítulo 5, versos 7 e versos 10 a 12 de Amós. Isaías, capítulo 1, versículos 21 e 23. Miqueias, capítulo 3, de 9 a 11. Capítulo 3 de Miqueias, versos de 1 a 3. Sofonias, os textos, né? Capítulo 3, versículo 1 e os versos 3 e 4. Isaías, capítulo 10, versos 1 e 2. Que traz também essa linguagem, tá, de humilhação, como ele cita aqui em Isaías, ó, a falta de administração a falta de administração da justiça, que Isaías vai citar aqui, ó. Ai de vocês que decretam leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres, nem a causa dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Então você vê aqui a justiça social também nos profetas, né? Falando aí da violência que os reis, os magistrados, os juízes usavam, né? Para oprimir o pobre, aqueles que não tinham condições nenhuma. E eles estavam oprimindo. Aqui vai falar do comércio fraudulento, citando Oséias, citando o texto de Amós, citando Jeremias e Sofonias. Depois da escravidão, que ele vai citar depois o latifundiarismo, as terras, né? Muita gente oprimia, tomava as terras do povo para si. Está Isaías capítulo 5, versos 8 a 10. Que fala também do salário. Está em Miqueias capítulo 2, versos 1 e 2. O povo recebia uma miséria. Depois o luxo e a riqueza. Eles oprimiam o povo, né? Os pobres oprimiam, saqueavam tudo e ficavam ricos, milionários. Ele cita o texto aqui de Amós 3, Amós capítulo 4, capítulo 6. Ó, tributos e impostos. Tem os textos, roubo, assassinato. Tem os textos aqui de Jeremias 2,34, Jeremias 7,6. Garantias, empréstimos. É que ele termina dizendo aqui, ó, a identidade de quem sofre a violência e os responsáveis pela opressão. Aí ele vai citar os textos de Jeremias aqui, ó. Depois você tem aqui o relato que ele vai dar, né, das vítimas. É que ele conclui, né, as vítimas que eram oprimidos, que era o pobre, o fraco, o justo, o indigente, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o assalariado, o escravo, o trabalhador e o jovem. E os agentes da violência e opressão, que eram chefes políticos, chefes militares, reis, filhos do rei, rainha, arrecadadores de impostos, usurários, senhoras nobres, credores, sacerdotes e falsos profetas, latifundiários, juízes e ministros do rei. Eram os agentes da violência. Então você tem as vítimas e os agentes que praticavam todo tipo de mal contra o povo. Depois,
ele vai trabalhar agora a cultura militar e de violência no mundo assírio. Vai falar do exército assírio, do seu desenvolvimento. E o exército assírio era uma máquina de matar. Todo o exército era, mas todos os exércitos dos grandes impérios, das grandes civilizações, eram sanguinários, mas os assírios entrou para a história porque eles eram muito cruéis. Muito cruéis. Eles não poupavam. Eles tocavam o terror mesmo. Ele vai trabalhar aqui os assírios, né? Começa falando aqui, dando a introdução ao assunto, vai falar da cultura bélica e da força bélica, a força militar dos assírios. Vai citar aqui relatos, né, arqueológicos de documentos assírios, né, sobre as suas batalhas, citando aqui o maior rei de todos, né, que foi o rei Assurbanipal. Ele cita aqui, o documento se refere à campanha de Assurbanipal contra Elam. Você tem um documento aqui, o relato. Ele cita aqui na íntegra. Nenhuma crueldade do ofício da guerra era estranha aos reis assírios e aos seus soldados e oficiais. Diante da mínima resistência, deixavam atrás de si povoados sem vida e a terra completamente queimada. Isso, camarada, era ruim. Novamente, as palavras de um dos reis assírios retratam essa situação. É por isso que Jonas não queria pregar para os assírios. A gente condena Jonas, né? Mas talvez nós, na posição dele, faria a mesma coisa. Como Deus vai perdoar um povo desse? Povo miserável, desgraçado, ruim, cruel, sanguinário. Mas Deus mandou o profeta lá e ele teve que pregar. Olha aqui o relato, né, do que o exército assírio fazia. Muitos prisioneiros queimei a fogo, muitos capturei vivos, a uns amputei as mãos e os dedos. Eles faziam isso, cortavam os dedos, as mãos, os pés, os dedos dos pés, a orelha, o nariz, arrancava os olhos. A uns amputei as mãos e os dedos, a outros cortei o nariz e as orelhas, a muitos vazei os olhos. Fiz um monte de vivos e um montão de cabeças, até as cabeças enfiadas em paus em torno da cidade. Eles colocavam fincadas, né, para causar terror, pavor. Queimei seus filhos e filhas no fogo. Destruí, devastei a cidade. Queimei-a no fogo e arrasei completamente. Eles tinham prazer de fazer isso. Esses eram os assírios. Esses eram os assírios. Inclusive, o livro do profeta Naum, tá, é uma profecia específica contra a Síria e sua destruição. Ele vai citar aqui o texto de Naum, capítulo 3, versículos de 1 a 7, depois os versículos 18 e 19. Diz assim, ai de Nínive, que era a capital da Síria, né? Cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. O profeta denunciando. Depois ele vai falar aqui do imperialismo assírio, o surgimento de um novo império. Como surgiu, quanto tempo durou. Aí ele vai citar grandes eruditos, né, que trabalharam, escreveram obras sobre o Império Assírio, trazendo também fatos arqueológicos e por aí vai. Então é uma obra, gente, olha, maravilhosa. Maravilhosa. O Luiz Alexandre Solano Rossi, ele dá show aqui. Traz muitas informações. Eu gosto bastante, né, de informações históricas. Show de bola. Ele vai falar do imperialismo assírio, né? Deixa eu correr que não dá para ler por causa do tempo. Vai falar dos reis assírios, dos maiores reis que governaram. Depois, estruturas de dominação através do exército. Como funcionavam os exércitos, o exército assírio, como eles faziam para abater, dominar, matar, e por aí vai. Citando textos, né, dos profetas, como o texto de Isaías, que é a
profecias de Isaías contra o Império Assírio, assim também Jeremias profetiza contra eles também, Ezequiel, acabei de citar o livro de Naum também, né? Olha só, aqui ele vai falar rapidamente, não dá para ler, eu vou pausar para vocês lerem. A dominação e aniquilação da autonomia política dos vassalos a partir das inovações feitas pelo rei Tiglat-Pileser III aconteciam em 3 estágios diferentes. Tá? Como eles faziam a dominação, né? Vocês podem pausar para ler aí. Pausa aí para vocês lerem. Termina. Ele vai trabalhando a economia, a política, tá? Israel sob o imperialismo assírio, que é o reino do norte, que foi subjugado por eles. Show de bola. Terminando, ele vai trabalhar a cultura militar e de violência no mundo babilônico, que foram os babilônicos que venceram e destruíram completamente o Império Assírio, se tornando a principal potência. Então, se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.